Bom dia, meu nome é Paulo, esse é o Sexta Bereana, um podcast aqui da Igreja Batista Bereana em São Mateus, e hoje nós vamos falar sobre esperança. Então vamos começar essa sexta-feira falando sobre esperança. Essa sexta-feira de Páscoa, essa sexta-feira da Paixão, sexta-feira Santa, depende da linguagem que você quiser usar, nós vamos conversar um pouquinho sobre esperança, sobre onde nós colocamos nossas esperanças e por conta disso como nós nos frustramos muitas vezes, tá bom? E vamos falar da verdadeira esperança, claro, né? A esperança que vem de Cristo. Bom, como é notório, sempre que chega nessa época de Páscoa, a gente fala, as pessoas vão falando muito sobre esperança, sobre alegria, ou o renascimento, assim, de uma forma geral. E é sempre uma época em que as pessoas ficam muito felizes, em reuniões familiares e uma série de coisas, aqueles costumes, vamos comer bacalhau, vamos comer o peixe e tal. E é uma época muito boa, muito legal. E em momentos, aliás, como que nós atravessamos no nosso país hoje, por exemplo, em que há uma desesperança total e completa em todas as áreas, nós falamos desde a política até o futebol. Parece que não existe mais esperança, nenhum momento de alegria. Esses feriados, como o que nós temos agora, surgem aí no horizonte, renovando um pouco a força do pessoal, renovando um pouco a força do povo e tudo mais. Pelo menos para ter um bom período de descanso, né? E isso, queridos, vai nos trazer aí essa discussão a respeito de esperança, das esperanças vãs que nós costumamos ter. Por exemplo, esse ano talvez seja o ano em que mais esperanças vãs costumam se levantar no Brasil, né? A cada 4 anos as pessoas conversam, discutem, se matam e não param de sonhar a respeito. São duas grandes esperanças que nós temos a cada 4 anos, né? Uma são as eleições, então as pessoas vão discutir para decidir qual é o melhor caminho para que nós tenhamos um futuro legal, bacana, adequado para as nossas expectativas aqui no nosso país. E aí vão surgir propostas de todos os lados, propostas que vão da direita à esquerda, passando pelo centro, pelos extremos, e em todas essas propostas, o que elas têm em comum no fim das contas é que de alguma forma enxergam que o homem pode resolver os problemas e que no fim das contas a nossa esperança se resume muito ao que acontece aqui agora, ao que acontece aqui na nossa vida, ou com um horizonte aí, sei lá, de 10, 20 anos, vamos pensar no projeto de longo prazo, 30 anos, mas não vai muito além disso. A outra esperança de um pouquinho de felicidade, ainda que seja um pouco momentânea ali, que no Brasil sempre está ligado com a eleição, é a tal da Copa do Mundo. E todo ano a gente fica, esse ano vai, agora vem o Hexa, sei lá, e a gente fica, sei lá, vamos ficar feliz. A gente percebe que tanto uma coisa quanto outra, muito embora sejam completamente diferentes, e às vezes até banal fazer esse tipo de comparação, mas tanto uma coisa quanto a outra, de forma geral, está trabalhando aqui agora. Nós estamos olhando para a nossa realidade presente, procurando ter esperança no presente. Claro, quando a gente fala de futebol, a gente está falando de uma coisa bem mais fugaz, né? Algo que realmente a gente sabe que não vai mudar tanto assim no nosso cotidiano. Quando a gente fala de política, já não tanto, a gente está falando de saúde, segurança, tal, economia, e tudo isso parece que é de um horizonte de bem mais longo prazo, algo que realmente vai influenciar. Afinal de contas, eu preciso saber quanto está o preço da comida para conseguir sustentar minha família. No entanto, quando a gente fala de Páscoa, nós que somos cristãos devemos lembrar de uma esperança que é muito, mas muito, mas muito acima disso. Sabe por quê? Porque por mais que nós realmente creamos que Jesus Cristo é nosso Salvador e tudo mais, e se você está ouvindo isso e você não sabe nada a respeito disso, pode falar com a gente que a gente vai ter todo o prazer de responder, mas nós cremos aí de forma geral que Jesus é o Salvador. Então Jesus morreu pelos nossos pecados, Ele realmente é o nosso Redentor, mas ainda assim
nós vivemos o nosso dia a dia com essas esperanças tão vãs e tão passageiras quanto qualquer outra pessoa que não conhece Jesus ou que não reconhece o que ele fez. E aí, para isso, eu queria que depois você desse uma olhadinha lá em 1 Coríntios capítulo 15. O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para uma cidade cosmopolita, na realidade. A cidade de Corinto era uma cidade grande assim para os padrões da época. Alguns vão dizer que ela tinha entre 500, 600, 700 mil habitantes. Poxa, a gente está falando ali do primeiro século. Era uma mega cidade. Uma cidade onde as pessoas viviam pela esperança de viver bem o aqui e agora, digamos assim. Elas tinham nisso a sua mais profunda, as suas profundas convicções estavam relacionadas com aqui e agora. Corinto era uma cidade parecida com São Paulo, vamos dizer assim. Era muito comerciante correndo para tentar ganhar o seu pão. Era muita gente trabalhando. Eram pessoas que acreditavam que eu posso tirar vantagem das coisas, eu posso trabalhar o máximo que eu conseguir para ganhar o máximo que eu puder, e aí assim eu vou viver bem. E por conta de tudo isso, Corinto também era uma cidade onde a promiscuidade corria solta. E afinal de contas, o grande lema da cidade era o aproveitar ao máximo cada dia, aproveitar ao máximo cada oportunidade. Então era uma cidade muito próspera, uma cidade muito culta, e ainda assim uma cidade tão longe de Deus quanto possível. É por isso que Paulo, quando vai caminhando para o final dessa carta, os 1 Coríntios, que foi uma carta escrita inclusive para corrigir sérios problemas daquela igreja, era uma igreja que estava envolvida em coisas realmente muito ruins, Paulo começa, vai terminar essa carta lembrando a eles a importância da ressurreição de Cristo, e dizendo, olha, a ressurreição de Cristo é real. Vocês precisam lembrar que Cristo, a nossa pregação, o cerne da nossa pregação, não é simplesmente uma filosofia ou qualquer coisa parecida. O cerne da pregação é Cristo. E quando o cerne de uma pregação é uma pessoa e não apenas uma filosofia, como é o caso que Paulo está aqui dizendo, então a realidade histórica dessa pessoa vai importar muito, mas muito para aquela fé. E é por isso que Paulo vai insistir com os coríntios. Existe ressurreição. Jesus realmente ressuscitou. Se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou, nesse caso nós não temos esperança. E aí Paulo vai dizer, olha, se Jesus não ressuscitou, a fé que vocês têm é completamente inútil. Se Jesus não ressuscitou, vocês ainda estão em seus pecados. Se Jesus não ressuscitou, vocês não têm esperança. E aí ele vai arrematar aí no versículo 19 essa linha de pensamento dizendo o seguinte: se é somente para essa vida que nós temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão, os mais infelizes, os mais miseráveis. E é aqui que eu queria chegar nesse ponto. Nessa época, as pessoas sempre falam de esperança. Então normalmente vai todo mundo falar, olha, a respeito de esperança, tal, uma nova vida. Acho que final de ano, Natal e Páscoa são aí os momentos marcantes onde as pessoas esperam de alguma forma se refazer. Mas a grande realidade é que mesmo aqueles que muitas vezes enxergam sua salvação em Cristo, ou pelo menos dizem que tem Cristo como o seu Redentor, como o seu Senhor, muitas vezes até nós, esperamos em Cristo apenas para essa vida. Cremos que de alguma forma a grande esperança que nós temos é que as nossas vidas aqui agora sejam mudadas para melhor. Então nós vamos pensar num país melhor, vamos pensar numa educação melhor, vamos pensar num salário melhor, vamos pensar num carro melhor, vamos pensar num casamento melhor, em filhos melhores, numa igreja melhor, ou seja lá o que for, mas tudo relacionado a essa vida. Quando a Páscoa nos convida a ter um olhar que transcende essa existência terrena, um olhar que realmente aponte para a eternidade, entendendo que Jesus morreu na cruz e sim, ressuscitou, e nós afirmamos isso, Jesus ressuscitou, não para que nós tenhamos uma vida aqui calma, tranquila, uma vida sem problemas, ou uma vida com todos os bens e alegrias e prazeres que nós podemos ter aqui, sabe, tudo bom e do melhor.
Não é para isso que Jesus morreu e ressuscitou. Jesus morreu e ressuscitou para nos conquistar uma nova vida, uma vida mais plena, uma vida mais feliz e uma vida que transcende essa existência terrena, uma vida eterna. É para isso que Cristo nos ressuscitou. Que Cristo, aliás, ressuscitou, e é para isso que Ele nos ressuscitará no último dia. Então, queridos, o convite que eu faço a todos vocês nessa sexta-feira da Paixão, onde nós lembramos aí do caminho de Cristo até a sua morte na cruz, e nessa Páscoa, onde nós lembramos também da ressurreição de Cristo, o convite é para que você já comece esse feriado refletindo sobre o que você realmente espera, qual é realmente a grande esperança que você tem em Cristo Jesus. Porque talvez você tenha apenas uma esperança vã. Talvez quando você olhe para Cristo e para a cruz, você lembre e você pense em uma esperança, uma nova vida, você pense nas bênçãos de Deus, talvez você esteja pensando apenas no aqui e no agora. Mas o convite que a Escritura nos faz é para que nós tenhamos uma esperança muito mais firme, muito mais sólida e que abrange muito mais do que essa vida. É por isso que Paulo vai dizer, olha, não apenas Cristo ressuscitou, mas Ele é a primícia dessa ressurreição. Aqueles que creem em Cristo, aqueles que recebem Jesus como Salvador, um dia também vão ressuscitar. Um dia também vão deixar esses corpos mortais, fracos, e serem ressurretos em corpos novos, em corpos melhores, em corpos eternos. Nós viveremos então uma vida eterna ao lado de Deus. Agora, tem um detalhe. Tudo isso para aqueles que de alguma forma foram salvos por Jesus Cristo, ou que seja, para aqueles que realmente tiveram seu pecado aniquilado na cruz. Então fica um segundo convite, né? Se o primeiro convite é para aqueles que já reconhecem Cristo como Senhor, para que vivam essa esperança que realmente transcende esse mundo terreno, para que realmente lembrem dessa esperança eterna, o segundo convite é para você que talvez esteja ouvindo, mas que não sabe nada a respeito de Jesus, ou que sabe, mas sei lá, nem acredita direito, ou nunca pensou sobre isso. Saiba que primeiro, você é pecador, você realmente quebrou todas as leis de Deus, e como eu, como todo mundo, e que por causa desse pecado, quando você olhar para a eternidade, você não vai enxergar nada de bom, você não vai enxergar um futuro de esperança e glória, mas apenas um futuro de perdição. É o inferno, é a morte eterna. Mas através do sacrifício de Jesus, que é esse sacrifício que nós lembramos aqui na Páscoa, da sua morte, através da sua morte e ressurreição, você pode ter a vida eterna, porque Jesus morreu justamente, literalmente, para pagar esses nossos pecados. Você pode conversar com Jesus onde você estiver, você pode falar com Deus onde você estiver, pedir perdão pelos seus pecados e reconhecer que através de Cristo você pode ter salvação. Tá bom? Então, lembrem disso nessa Páscoa, queridos. Lembrem que nós não podemos ter uma esperança vã que acaba aqui, mas que a Páscoa nos lembra de uma esperança eterna. Deus abençoe a todos, bom descanso, bom feriado para aqueles que estão trabalhando, bom trabalho. Se você é da Bereana, nos vemos domingo, 9h30 da manhã. E se você não é, você está convidado a participar conosco. Deus abençoe.